Oi, meu nome é Rita, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre o Castelinho da Rua APA, ou, mais especificadamente, o crime do Castelinho da Rua APA. O que pouca gente sabe é que o Castelinho foi palco para um dos crimes mais enigmáticos do Brasil, cheio de teorias e cheio de mistérios que não foram esclarecidos até hoje. Antes de falarmos do crime, é muito importante nós conhecermos quem compôs essa história. Vou falar dela. Você acha que fica ruim eu falar dela? Se vocês ouvirem miados aos fundos, a minha gata está revoltada aqui atrás. O Castelinho, ele tem uma construção, baseada nas origens francesas. Ele foi construído aí por um arquiteto francês. Ele tem um estilo medieval. E ele foi construído mais ou menos entre 1913 e 1917. Quem solicitou aí a construção do Castelinho foi o senhor Virgílio dos Reis, que era médico e casado com a senhora Maria Cândida, que era para nós a nossa socialite hoje, em tempos atuais. O casal tinha 2 filhos, o Armando e o Álvaro. Eles eram a típica família tradicional, muito abastada, que tinham vários bens aqui na cidade de São Paulo, mas o bem deles que tinha mais destaque era o teatro da Broadway. Esse teatro que logo em breve vai se tornar a grande disputa entre os 2 filhos. A história, na verdade, começa a acontecer quando o Virgílio, o pai da família, falece. A dona Maria Cândida, ela fica muito sentida com a morte do esposo, então ela se apega muito à religião. Ela vira o que nós chamamos de carola. Ela fica isolada do mundo, ela começa a se apegar na religiosidade para tentar ali diminuir um pouco a ausência que o Virgílio fazia para ela. Nesse tempo da morte aí do pai, o Álvaro, que já está com 45 anos, ele vai passar uma temporada na Europa. Relembrando que o Álvaro, ele era o que nós chamávamos de o bon vivant. Ele gostava de festa, ele gostava de beber, ele gostava de mulheres e ele era campeão de patinação no gelo. Já o Armando, na época estava com 43 anos, ele era o oposto do Álvaro. Ele era mais centrado, ele era advogado e era quem estava tocando ali os negócios da família. A família era uma família de muitos bens aqui em São Paulo. Só que o maior destaque dos bens deles eram o cinema Broadway. Cinema Broadway frequentado aí por pessoas de alta sociedade. Só que o Álvaro, ele volta da Europa e ele volta com umas ideias muito fora do comum, fora da realidade para a família no momento. Ele quer transformar o cinema Broadway em uma pista de patinação. Só que, no lugar dele consultar a mãe Maria Cândida e o irmão Armando, ele já fez acordo ali com várias outras pessoas, com vários credores, e ele já chega com a ideia que ele vai construir uma pista de patinação e não quer ouvir a mãe, a dona Maria Cândida, e não quer ouvir o Armando. Então, a rotina deles começa a ficar um inferno. Todo dia era briga, era discussão, por conta de a família não querer transformar um bem tão valioso da família, ou digo mais, o bem no momento mais valioso da família, uma pista de patinação. Ali na década de 1930, uma pista de patinação, qual a diferença que ela iria fazer aqui no Brasil? Pensava assim, a Maria Cândida e o irmão Armando. Mas o Álvaro, ele estava totalmente alucinado, E a família via ele numa, poxa, você tem 45 anos, vai se aquietar um pouco, vai ter umas ideias aí mais dentro da caixinha. Mas ele não escutava e realmente a convivência ali ficou insustentável. Relembrando que um pouco antes, em 1929, tinha acontecido a queda da Bolsa. Então,
por mais que eles tivessem dinheiro, o mundo estava em crise. E eles tinham acabado de perder o pai e a administração da família também estava uma confusão medonha. Vindo assim, né, a família brigava. Então, no dia 12 de maio de 1937, o Álvaro, ele chegou em casa e ele começou ali uma discussão com o Armando, né? Em razão dos investimentos a serem feitos pela família. O Álvaro, ele queria a todo custo instalar essa bendita pista de patinação no lugar do cinema da Broadway, né? Relembrando que hoje o cinema da Broadway ele não existe mais, ok? Outras construções ali ocuparam o lugar desse. Mas o Armando cuidava de todas as finanças e ele era totalmente contra essa ideia. Também, gente, lembrando que para fazer uma pista de patinação, o investimento seria um investimento gigantesco. E se desse errado, a família ficaria na miséria, ok? Mas o que acontece, né? O Álvaro, ele tinha uma personalidade muito difícil. Então, ele já andava um pouco nervoso e ele começou realmente a brigar com o irmão, né? Começou a discutir com o irmão e a Dona Maria Cândida, a mãe dos dois, né? Ela, vendo isso, ela entrou ali para tentar acalmar, né, os dois filhos. Só que o que acontece? O Álvaro, há rumores que ele também explodiu com o irmão, porque a ideia do Armando era interná-lo numa clínica psiquiátrica. E sabendo disso, com o gênio do Álvaro, foi o estopim também para ele ficar mais nervoso, mais estourado, e os dois começarem ali praticamente uma agressão física. E a Dona Maria Cândida tentando ali apartar os dois filhos. Foi aí que começou uma troca de tiros. A história conta que o Álvaro, ele teria alvejado a mãe e teria também alvejado o Armando e teria tirado a própria vida. Só que o que é mais contraditório nessa história? E logo após, o Álvaro teria ceifado a própria vida com 2 tiros no peito. Mas 2 tiros no peito? Gente, só retomando, eu não sou da área de medicina, mas uma pessoa que dá um tiro só no peito, ela vai ter força para dar um segundo tiro? Começamos aí a ter diversas teorias. Bom, só lá dentro, falando sobre ceifar a própria vida, né? O mais tradicional que falam aí os peritos é que a mulher, até mesmo por uma questão de estética, ela tira no próprio peito, porque o fato do caixão não ser fechado, então o peito não vai atingir a parte, né, aí da vaidade da mulher. Os homens normalmente atiram na cabeça ou atiram no céu da boca, realmente, para não ter falha, para o ceifar da vida aí, né, ser alcançado com sucesso. Lembrando que não estou dizendo que é impossível, mas é improvável, porque vai depender também do calibre da arma, entre outras coisas que na época foi tudo muito mal periciado. E essa falha da perícia aí é o que levantou diversas teorias que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Por essa apresentação de laudos tão contraditórios, começaram aí essas teorias. A primeira teoria é que realmente teria sido o Álvaro, né, que liquidou a mãe, o irmão e depois ceifou a própria vida, já que todos eram contrários à ideia dele de fazer a bendita pista aí de patinação. A segunda teoria é que o Armando seria o responsável aí pelos crimes porque ele tinha pólvora na mão, mas essa teoria também é a que eu menos acredito, porque ela é que menos faz aí qualquer tipo de sentido, né?
até mesmo pela posição que encontraram os corpos, não teria como o Armando ter feito isso. E também não era da personalidade do Armando, né, ter tido esse estouro e liquidado toda a família. A terceira teoria é que, pelo Álvaro já está devendo muito dinheiro na praça, os credores liquidaram a todos, né? E acontece também muitas coisas estranhas nessa história. O carro, o qual seguia as fotos periciais, as fotos tiradas no local do crime, capotou. Então, a maioria dessas fotos aí não existem mais. O que a gente acha hoje, e acha com muita facilidade na internet, eu não vou expor aqui, são fotos, né, da posição dos cadáveres e tudo mais. Algumas pessoas também falam, né, ali dos irmãos estão de olhos abertos, e que quando a pessoa morre de olhos abertos é porque ela foi surpreendida. Então muita coisa acaba aí gerando incertezas do que aconteceu nessa história. Na época, por conta de uma lei vigente ali na década de 30, ninguém ficou com herança, ninguém da família, porque fecharam ali o caso policial dizendo que foi o Álvaro que liquidou a família e depois ceifou a própria vida. Então ninguém teve direito a herança nenhuma, ok? Parando para pensar, né? Essa terceira teoria aí, ela até hoje cerca muito esse caso como se fosse a teoria mais provável. O castelinho, ele passou a ser propriedade do governo federal. Na década de 1950, um funcionário chamado Otávio, funcionário da Receita Federal, ele passou a morar com a família dele dentro ali do castelinho e saiu, né? Mudou-se mais ou menos em 1982. Nesse intervalo de tempo, uma ONG chamada Mães do Brasil, em 1996, se instalou ali no Castelinho também. É muito triste ver o Castelinho aí nesse meados de tempo, porque muitas peças ali, a própria escada, que era feita de mármore, tudo isso foi roubado, né, no decorrer desse tempo. O prédio foi pichado, pessoas entravam ali para usar entorpecentes. Era uma situação muito triste de ver como o Castelinho ficou durante um tempo. Hoje, em 2024, o Castelinho ele recebe, né, alguns projetos sociais, o prédio foi todo restaurado, é um pouco distante de todo aquele luxo da década de 1930, mas a gente tem ali aquele quentinho no coração em saber que aquele lugar está sendo hoje bem reaproveitado, né? Está sendo de alguma forma assistido e bem cuidado. Algumas histórias até hoje não cercam só o mistério desse crime, mas também algumas histórias sobre o prédio do Castelinho, que o Castelinho seria mal assombrado. Falam que o espírito que se nega a sair de lá é o espírito da Maria Cândida e que até hoje ela tenta apaziguar a briga entre os filhos. Algumas pessoas que passavam ali perto do Castelinho, ali perto, né, da região, ou que invadiam o Castelinho, entravam ali dentro, alguns catadores de papel também, falam que escutavam muito os gritos de uma mulher ali, né? Então a gente associa que esses gritos seriam os gritos da Maria Cândida. Se vocês procurarem, tem vários caças-fantasmas, inclusive alguns estrangeiros vieram aqui no Castelinho fazer, né, um estudo para ver se realmente o lugar era mal assombrado ou não. Já outros defendem que o espírito da Maria Cândida realmente ficou muito tempo dentro do Castelinho, se negando ali a ir embora, porque o Virgílio construiu toda aquela grandeza para ela. Para vocês terem uma ideia, o teto do Castelinho ele era feito de vidro na sala de jantar.
Então, quando o casal começava a fazer as refeições, a lua começava a refletir ali sobre os dois. Então, ela estaria apegada ali ao castelinho, apegada ao lugar que ela tanto amava e que ela passou bons momentos ali dentro. Já outras pessoas aí que estudam o sobrenatural falam que o espírito dela não está mais lá, que realmente ficou muito tempo ali preso, se negando a sair do lugar, mas que hoje o lugar não tem mais nenhum tipo de energia sobrenatural. É claro que o lugar que ocorreu um crime assim é meio complicado você parar de associar a tragédia e o lugar. Foi lançado um livro, Crimes do Castelinho, Mitos e Verdades. Bem, essa história, infelizmente, a gente nunca vai ter aí uma resposta 100% fiel do que aconteceu, então fica muito do nosso imaginário. Qual teoria que nós vamos acreditar? No meu particular, eu acredito que a terceira teoria é a que mais faz sentido. Até mesmo o carro da perícia, né, que levava as fotos periciais, tombar, o caso ter sido fechado tão rapidamente. E vamos lembrar também que o Álvaro, sem dúvida nenhuma, ele estava devendo a muitas pessoas e que essas pessoas aí, de repente, o jeito delas cobrar a dívida seria ceifando a vida não só dele, mas da família inteira. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que realmente foi o Álvaro que liquidou a família, que foi o Armando, ou que foi um acerto de contas aí que teve esse fim trágico? E vocês, quais das 3 teorias aí vocês acreditam? Bom, cada um aí vai ter a sua opinião, certo? Gente, meu primeiro vídeo, um vídeo de uma apaixonada por True Crimes. Se você gostou do conteúdo, se você gosta de True Crime, se inscreve aqui no canal. Olha quem tava miando, ó quem tava miando aqui. Você não tem vergonha, não? Diz oi, Edith. Oi, Edith Piaf apareceu. Enfim, se vocês gostam de True Crime, se inscrevam no canal, ativa o sininho que tá aparecendo em algum lugar aqui. Eu fico por aqui também, cheia de tantos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.